Foi. Ivo, primeiramente, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado o convite. A gente vai falar um pouco da sua nova música, né? The Great Sad Dead. Uhum. Mas eu queria começar falando um pouco, para quem não te conhece, mais sobre a sua história na música. Como é que ela chegou até você? Foi você que foi atrás dela? Como é que aconteceu? Na verdade, eu nasci nesse meio, né? Minha mãe sempre foi cantora, meu pai técnico de som, então eu sempre estive lá no meio, andando em palco, aquele cheiro de fumaça de palco. Sempre lembro eu criança, indo em baile, né? Eles faziam muito baile em Uhum, clube, eu acompanhava meu pai passar som no Clube Juventus aqui na Moca, via minha mãe cantando. E eu acho que começou daí. Eu sempre estive perto de vários instrumentos, de palco, de músico, de tudo. uhum, Então, eu fui me interessando. Eu só fui começar a tocar com 13 anos, comecei a tocar bateria. sim. Mas desde jovem você já gostava, né? Por esse contato. É, sempre. Eu acho que a música era uma coisa natural para mim. Mas Não era até, uma novidade, era uma coisa de casa, assim, algo assim. mas até então você via como um hobby ou você já via que podia dar alguma coisa a música? Eu nunca pensei em música como hobby. Eu nunca pensei em. Sempre Eu foi uma sempre. sua É, profissão. isso, sempre levei muito a sério o instrumento, tocar, porque eu via meus pais e os músicos estudando, e fazendo show, e eu não entendia como isso podia ser um hobby, entendeu? Para mim, pelo menos, não, eu não via dessa forma. Uhum. E sobre o seu novo lançamento, o que te motivou a explorar o rock and roll dos anos 70, o country e o folk? Você misturou esse gênero. Então, eu acho que vem de bastante influência do que eu escuto, do que eu sempre toquei. Eu acho que eu sempre toquei rock and roll, né? Eu Uhum. ouvia muito e ouço ainda bandas dos anos 70, Led Zeppelin, e também parte de um country, do Outlaw Country, o Waylon, Johnny Cash. Eu sempre ouvi muito dessa parte, assim. Então, rock and roll e country dessa época, para mim, é bem foda. Eu acho que isso veio naturalmente quando eu comecei a compor as músicas. Eu não pensei se ia ser uma coisa ou outra, mas isso veio naturalmente quando eu comecei a escrever, veio esse som, sabe? Legal. E você acredita que esses estilos ainda têm um forte apelo no público atual, hoje em dia? Mesmo quem nasceu nessa geração curte os anos 70. Cara, eu não sei dizer, mas assim, eu acho que pelo menos aqui no Brasil, eu acho mais complicado. Eu acho que é um público mais velho, acho que Uhum. de uns 30 para cima, que se interessa por rock and roll, vai pegando umas bandas novas e vai puxando lá para trás. Mas assim, eu acho que é um público mais velho. Eu acho que aqui no Brasil é assim. Eu acho que talvez nos Estados Unidos seja uma coisa da cultura deles raiz, normal, Hum, ouvir isso, né? verdade. E como foi? Você teve trabalho remoto, né, com alguns músicos, né, com o Luiz Carlini e o Rick Ferreira. Uhum. Tô olhando um pouco pra cá porque o teleprompter tá aqui, tá? Por causa disso que eu tô olhando um pouco pra cá. Como é que foi trabalhar com esses dois? E os principais desafios que vocês enfrentaram para criar esse álbum? Cara, foi uma honra, foi um prazer enorme. Quando eu estava conversando com o produtor, o Cassim, ele teve essa ideia de colocar dois guitarristas e o Rick faz todo o lance de steel, de mandolim e banjo. Ele teve essa ideia porque do meu álbum tem essa pegada rock and roll anos 70, queria uma coisa mais orgânica, e ele pensou nesses dois caras. Eu falei, nossa, que ótimo, não acredito que eu vou ter essa participação, essas participações no meu álbum, né? Foi demais, foi incrível. Eles fizeram um trabalho incrível, eles tiveram bastante liberdade para fazer o que eles sabem fazer de melhor. Foi Uhum. incrível. E assim, acho que a dificuldade, por incrível que pareça, a gente conversou bastante por telefone ou por vídeo, Sim. e eles
eles me mandavam, a gente conversava, eles mostravam que eles estavam fazendo as músicas e foi bem tranquilo até. Eles gravaram cada um na sua casa, né? Ou no estúdio. E rolou o som também, rolou. Então, eu acho que o Luiz Carlini falou que teria sido mais legal para a gente se a gente tivesse entrado numa sala de ensaio e tocado junto. Sim, Eu também acho que seria demais, mas o resultado ficou ótimo com os dois, né? Eles deram uma cara, a cara deles, e deram essa cara também mais country, talvez o Rick e o Luiz Carlini dessa cara mais guitarra anos 60 até 80 ali com aqueles times. e essa gravação remota, esse trabalho remoto, né, no caso, né? Também foi por causa foi na época da pandemia ou foi por causa de distância? Vocês não podiam se encontrar para produzir juntos? Foi por causa da pandemia, Na pandemia, né? porque o Carlini ia ser mais fácil ele gravar. O Rick talvez seria mais difícil, mas ele mora no Rio, é pertinho. Sim, Mas foi por conta da pandemia, tanto que o Cassim também produziu lá do Rio e gravou o baixo do Rio de Janeiro também. Então foi tudo assim remoto, gravando junto, mas não tão junto. Eu gravava e depois outro gravava. sim. O legal é que você pega a música e nem dá pra perceber, né, que teve essa distância na gravação, né? Ficou muito bom o trabalho. Pô, muito obrigado, cara. Ficou um trabalho bastante orgânico, né? Porque o Cassim queria isso e também o técnico de mixagem, Uhum. o Beto Neves, ele procurou mixar dessa forma que, ao mesmo tempo, buscava uma coisa antiga e rock and roll e orgânica, mas também uma coisa mais moderna. Sim, ficou bem legal. E Obrigado. a sua escolha de cantar em inglês, ela foi pensada mais para uma questão cultural do rock, né, do americano, ou foi uma percepção sua que você decidiu tentar cantar em inglês? Eu acho que, na verdade, eu sempre cantei em inglês. Uhum. E, e quando eu escrevo as músicas, a letra já vem em inglês. Já pensa para ir para inglês? Eu já penso em inglês. Então, para mim foi uma coisa natural. Não foi uma coisa, vou fazer música em inglês para tocar fora daqui, ou sei lá. Sim. Então, pode ser também depois, como resultado, mas foi uma coisa natural. Foi uma coisa que para mim é tranquilo. Acho que português para mim é mais difícil, por exemplo. É, isso que eu ia perguntar, se você tem alguma preferência por cantar em inglês, no caso, e como é que é a receptividade do público brasileiro com o trabalho? Eu acho que é diferente, né? Você vê um cantor brasileiro cantando em inglês, ainda mais uma música, Sim. uma pegada tão americana. Mas Uhum. eu acho que fica legal. Eu acho que é algo que algumas bandas estão fazendo que fica legal, porque soa bem com a música, né? Sim. Com o rock and roll. Mas acho que tá sendo bem aceito, assim. Eu acho que Uhum. é diferente, talvez até role mais disso, talvez, pro rock brasileiro, não sei. Sim. E você já pensa em tentar expandir para a carreira internacional, aproveitando que o portfólio em inglês das músicas? Eu penso sim. Eu acho que dá para explorar. Uhum. E ainda mais que eu cantei em inglês e que Sim, talvez tenha mercado. O que é legal é ver o que acontece aqui no Brasil com esse som, o que dá para fazer, depois pensar como expandir isso. Hoje em dia tá mais fácil por causa da internet, né? Tá muito mais fácil distribuir isso para outros lugares, e publicar em outros lugares, né? totalmente. E mudando de faixa, a faixa Back from Pluto, Uhum. ela tem uma carga simbólica muito grande, né? Muito intensa essa música. E o que essa canção representa e como surgiu a história dela? Então, essa música tem um clipe, aliás. Tem um Sim, clipe que eu fiz. E, poxa, acho que é a história do. Quando eu estava na pandemia, eu sempre toquei, sempre fui músico, gravei algumas coisas, mas nunca parei para pensar, falei, por que eu não estou fazendo o meu álbum do jeito que eu quero, um álbum grande assim, chamar pessoas importantes, apostar bastante coisa.
É, e acho que desse momento da pandemia que eu compus Back from Pluto, é sobre algo que é sobre uma volta de mim mesmo para um lugar. Eu fui para algum lugar, passei por muitas coisas, coisas ruins, coisas boas, mas eu voltei desse lugar e agora eu vejo que eu sou uma mistura de todos esses momentos ruins ou bons. Sim. Eu tô aqui, tô vivo e tô fazendo música, então toda vez Uhum. ouço essa música. E também fala disso, né? Listen to this. Uhum. E sobre essa questão, eu ia até deixar essa pergunta pro final, que essa é uma questão mais reflexiva que eu deixo pro final. Muita gente vê a música como uma terapia, né? Como uma forma, é uma forma de expressão, né? Uhum. Pra você, com esse sentimento, você também enxerga a música dessa forma? Como terapia para quem compõe, É, quando você vai criar uma música, você conseguir colocar esses sentimentos que você tem na letra. ah, eu acho total, acho que é terapêutico, porque é algo que você, pelo menos para mim, eu sou obrigado a tirar isso de mim e colocar em música, colocar em letra. É algo que vem e eu preciso gravar alguma coisa, anotar alguma coisa. Então, dessa forma é terapêutico, porque eu pego algum sentimento que está ali em erupção e eu transformo em música. E aí dá uma certa aliviada e eu vejo aquilo tudo transformado em arte, né? Sim. Acho que esse é o lance do artista, né? Uhum. Mas muitas vezes esse processo também é difícil, né? Você conseguir transcrever o que você está sentindo na letra. É, qual foi a música que você acha que mais deu trabalho para você fazer até hoje, no processo de criação? De criação, cara, eu acho que as músicas saíram de uma forma bem natural, assim. Acho que uma música que não tá no álbum, que eu pretendo lançar no final de outubro, essa tá dando trabalho até hoje, porque eu não consigo achar uma versão que capta o que eu queria. Uhum. Então, mas assim, as músicas do álbum foram saindo assim organicamente, até alguns arranjos tal foram vindo, porque eu faço um rascunho e depois eu trabalho em cima, né? Eu acho que o mais difícil é o depois do rascunho, de você fazer aquilo lá, fazer a música rolar de, sei lá, ficar num som legal, com uma harmonia legal, mudar a harmonia, mudar o tom. E eu acho que foi isso, mas essa música que eu ainda vou lançar, tanto que eu nem lancei porque eu não Sim. consegui sair, Uhum. né? Ainda tá dando trabalho ainda. É, E sobre a banda, né, a The Malbec Tree, você isso. acabou formando essa banda para ajudar a promover o álbum, né, trabalhar no álbum. Uhum. Como foi a formação dessa banda e o que que os outros músicos acabaram acrescentando na sonoridade do seu projeto? Cara, eu tive muita sorte de ter esses caras tocando comigo. E assim, eu tava procurando uma banda que representasse o som, que me acompanhasse em turnê. E eu tava falando com o Luiz Carlini sobre isso, sobre a dificuldade de encontrar uma galera certa. Eu não queria músicos, só músicos contratados e chega lá, toca e tal. Eu queria uma banda mesmo. Eu participar de uma banda, uma galera, sabe? Que sai, que troca ideia. E aí o Luiz Carlini me indicou, ele formou a banda para mim. Ele falou, ó, tem esses três caras, fala com o guitarrista. E aí depois eu fui ver que o guitarrista é o filho dele, é o Roy Carlini. Aham. Então ele falou, ó, tô essa banda, esses três caras já tocam junto, é só você entrar e já era. E aí foi incrível porque assim a gente conseguiu nos ensaios se entender muito bem, musicalmente também. Uhum. Eles entenderam o som, a proposta, e a gente conseguiu fazer uma versão ao vivo das músicas, que soa diferente também do álbum, mas é algo pulsante, assim. As músicas ganharam também uma outra cara, a cara do Malbec Tree, que Sim. rola muito bem ao vivo. Então a gente foi compondo e fazendo versões de cover pro meu estilo, o estilo do meu álbum, meio country, meio rock, meio folk. Então, né, não tenho o que falar do que eles conseguiram acrescentar em tudo, assim, no som. Legal.
E uma curiosidade que ficou é por que Malbec Tree? Qual o significado desse nome para vocês? É, a gente passou por um monte de nome, Aquela listinha até achar o. listinha, não, esse cara reclamando, e não, esse não, Dead Grapes não, é que não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos fazer então The Malbec Tree, já que por causa da turnê do álbum The Grapes Are Dead, né? Hum, Então, Malbec é um vinho que eu curto pra caralho, é uma uva que eu gosto bastante, já era. Malbec Tree. eu não sabia que era questão do vinho, eu achava que era uma árvore de Malbec de algum lugar que eles pegaram esse nome. Ah, uma boa viagem isso Uma aí. boa ideia, Legal. peguei assim, Legal, legal por causa do vinho mesmo, da sim, uva. bacana. É, E você mencionou uma curiosidade que você queria tentar criar um som autêntico, né? Sem muito excesso tecnológico nesse caso, uma coisa mais natural. uhum. Mas aí, como você conseguiu equilibrar a modernidade na mixagem no Dolby Atmos, né? Com essa proposta mais orgânica? Foi um equilíbrio dos dois. Foi equilíbrio. O som já soa meio anos 70, meio antigo, então. Só que é uma coisa que eu fiz agora, atual. E o Cassim e o Beto Neves tiveram essa sacada muito bem. Na hora de gravar, o Cassim falava para gravar de certa forma, com certa pele de bateria, com timbre de guitarra, não sei o quê. O Rick e o Carlini já fazem isso, né, naturalmente. E aí o Beto também teve uma mão, né, nisso, porque ele, na mixagem, ele deixou, sei lá, 3 microfones com ambiência para dar aquele som de batera antigo que os caras gravavam antes com 3 microfones. Uhum. Colocou alguns plugins que soava fita, reverb de fita. Então é uma mistura muito louca, porque a gente usando o plugin para soar uma coisa que antes era natural. E querendo ou não, a própria tecnologia ajudou a criar esse retrô, né? Esse retro vintage, exatamente. É muito louco, né? E aí tem o Dolby Atmos, você ouve o som todo espacializado, mas com aquele timbre de anos 70 que puxa muito do americano, assim. Uhum. É legal. E nesse estilo de música, você sente falta desse estilo de música atualmente? Ou você acha que é uma coisa sua particular, querer um estilo assim? Talvez eu sinta falta. Na verdade, acho que eu não sinto falta, não, porque assim, eu ouço bastante música americana atual e Sim. isso tá sempre rolando, né? Isso tá sempre tocando em Nashville. Isso é normal e assim, estão vindo cada vez álbuns melhores, um atrás do outro lá fora. Então, talvez aqui, eu sei que tem muito desse estilo, muito músico, muito cantor desse estilo, que, sei lá, não é muito conhecido, mas que tá aí tocando. Você vê tocando em algum lugar, lançando álbum. E a Hum, gente não é muito divulgado porque não é um som tão popular aqui, né? Eu sim, acho que é isso. legal. E nesse caso você resgatou, né, uma faixa de 10 anos atrás, né, para compor o álbum. Uhum. É, qual foi o significado dessa música para você e o que te fez esperar tanto tempo para apresentar ela agora ao público? Isso foi muito louco, que acabou virando o nome do álbum, né? The Grapes Are Dead. Sim. Essa música, 10 anos atrás, acho que tinha uns 10 minutos. Era um monte de solo, um monte de improviso. Uhum. E nessa época, 10 anos atrás, eu estava pensando em gravar essa música, gravar algumas músicas, e eu não sei o que aconteceu, deixei passar, deixei para trás. E foi nesse momento da pandemia que eu falei, eu preciso resgatar essas coisas lá atrás, a intenção que eu queria, o que eu queria fazer lá atrás. Eu falei, porra, eu sempre quis lançar essa música, então tem tudo a ver The Grapes Are Dead, né? The Uhum. Grapes Are Dead é uma metáfora do vinho, né? Sim. As uvas estão mortas, então aproveita. Uhum. É um Eu vi. brinde entre a vida e a morte. É o que fala meio que o álbum inteiro, assim, de retornar, ressurreição, vida, morte.
Sim. São temas assim. Então, o vinho é um brinde à vida também, mas pode pensar que as uvas foram mortas, ou foram acontecer alguma coisa violenta para isso surgir e demorar um tempo também, né? Então, como o vinho demora, esse álbum demorou também. É. E você acha que a música que você escreveu 10 anos atrás, ela continua a mesma coisa hoje ou algumas coisas mudaram no seu significado até hoje? Ah, eu acho que eu mudei, acho que uma frase ou outra, assim. Tanto Uhum. que onde eu escrevi tá escrito The Greats Are Dead 2020, mas eu não. Aí são frases assim que eu fiz somente para melhorar, sabe? Não, acho que essa frase fica melhor, faz mais sentido, porque eu acho que antes estava muito louco, assim. Era uma Uhum. coisa meio muito abstrata, talvez, sabe? Sim. E a banda ela acabou estreando no La Iglesia, né? Uhum. Como é que foi a reação do público a primeira vez de vocês juntos no palco? Cara, foi emocionante. Foi difícil, né? Como toda estreia, é Uhum. bem complicado, assim. Um monte de coisa pode dar errado. é, Deu algumas coisas errado, mas assim, a gente tava bem ensaiado, então a gente conseguiu driblar certas dificuldades técnicas que a gente teve com, sei lá, com equipamento, alguma coisa sempre acontece. Mas foi bem legal. Foi nervoso, mas foi legal. O importante é que a gente conseguiu apresentar um bom show e estreia é isso aí, né? Estreia a gente vai testando o que vai dar certo. E agora, sexta-feira, eu volto lá no Iglesia, eu vou dividir o palco com outras duas bandas e Sim, vai ser um evento bem legal lá no Iglesia sexta-feira. legal. Pro pessoal que tá assistindo, quer ver que horas? Você? Já tem hora já? A casa abre às 8, acho que a primeira banda entre as 9, Show. Aproveita e faz o marketing, né? né? E você, no caso, você acabou recebendo elogios, né, pelo seu trabalho do Tito Marco Antônio, da Kiss FM. Uhum. Como é que foi esse reconhecimento de um cara que é tão lendário também no rock brasileiro? Pô, foi incrível. Eu fiquei até emocionado ouvindo ele falar na Kiss FM, né? Que Uhum. é uma rádio que eu ouço, que eu acompanho. O Titi é um cara que eu sempre acompanhei, que eu sempre gostei. Pô, e ficar ouvindo aquela voz dele falando do meu álbum, falando de mim, do rock and roll. Tem gente que ainda leva o rock and roll a sério, quer levar o nome do rock and roll. Cara, para mim foi demais, porque ele é um grande nome no rock, né? Então, Sim, pô, pra um cara desse falar, eu pensei, bom, acho que tô eu fazendo a coisa fiz alguma coisa certa, né? sim. Né? É. E para a gente poder finalizar, eu sempre falei que eu deixei uma pergunta mais reflexiva nesse caso, Uhum, fazendo um raio-x, né, da cena do rock atual no Brasil. Como é que você enxerga que tá esse estilo hoje? uhum. E para você, sempre, sempre há uma maneira de inovar na música, de fazer algo diferente ainda? Eu acho que sempre dá para criar alguma coisa. Acho que também não dá para ficar engessado, Uhum. mas dá para criar alternativas ou sons novos ou explorar novas sonoridades. E eu também gosto das bandas que também continuam com o mesmo som e continuam tocando pra caralho. Mas eu acho que agora, pelo menos aqui no Brasil, acho que parece que ficou uma coisa antiga, uma coisa velha, né? Então as bandas que vêm pra cá são as bandas que os caras já estão velho, ou que já pararam de cantar, ou que vai parar de cantar, última turnê, não sei o quê. Mas eu acho que o rock tá voltando a ser underground novamente. Sim. Então tem muita banda boa Uhum. rolando aí, acontecendo e tentando tocar, tentando. E aí é foda que tem que investir, tem que bater a cara várias vezes. É isso, mas eu acho que a cena underground acho que tá rolando e vai sempre rolar. Acho que é isso. Acho que tá aí o rock. Sim. Você considera que para essas bandas que estão underground ainda, tudo que não está no underground deseja crescer, né? É, O que você acha que está faltando mais? É o público reconhecer, pessoas que estão dispostas a investir no talento delas? O que você acha que está faltando para essa galera? eu acho que essa.
a parte do público, eu acho que é importante. Eu acho que é o público que precisa começar a ouvir, começar a ir atrás de querer novas bandas, de procurar novas bandas, né? De não só se contentar com algo, mas isso acontece, não é todo mundo que vai ficar indo atrás de banda, mas seria legal o público ir atrás de coisa nova, de bandas novas, e também se tivesse um certo incentivo, assim, do outro lado, que continue no underground mesmo, mas assim, que seja um underground mais justo, né? Sim, Organizado. Acho que totalmente. é isso. Então é isso, Ivo. Muito obrigado novamente. Adorei te conhecer, conversar contigo. E para quem quer acompanhar seu trabalho, onde é que a gente te encontra? Redes sociais, plataformas musicais? Onde você está? Isso, no Instagram, Evil Rocks Official, o Uhum. meu site, evilrocks.com, e no Spotify, Apple Music, todos os streamings pode procurar Ivor, e aí digita The Grapes Are Dead, que você encontra fácil. E meu canal no YouTube também. Você pode procurar lá, The Grapes Are Dead, Back from Pluto, Ivor, o que você acha? Perfeito. Até a próxima, Igor. Valeu. Obrigado, Luca. Obrigado pelo convite, tá bom?